Eu recebo umas mulheres aqui no consultório que me perguntam muito sobre isso. Thaís, por que errar me dói tanto? Por que que eu não consigo delegar as tarefas? Por que que eu tenho necessidade de controlar tantas coisas, né? Na grande maioria das vezes, essas mulheres ainda estão feridas, e feridas como mulher, tocando empresas, liderando equipes. E aí, há um ajuste fino para a gente fazer aqui, né? Para que você consiga, de fato, liderar, gerir, empreender a partir daquilo que o negócio, a empresa precisa e não daquilo que satisfaz e te deixa num lugar ainda confortável, impedindo inclusive o seu próprio desenvolvimento como humana. Por que que errar fica tão pesado, às vezes até fora de contexto, o que eu sinto com o erro, com a minha autocobrança que acende, com o meu desejo de perfeccionismo, com o meu desejo de controlar, né? Porque parece que eu estou o tempo todo me defendendo de algumas situações. Isso impede, inclusive, a nossa prosperidade, a ousadia de novos projetos, de novas entregas, contratar e demitir, né? Ou suportar o desenvolvimento deste colaborador, desse liderado que eu preciso dar o suporte, suporte de alavancar, de impulsionar e não de suportar que eu não suporto mais, né? Por quê? Por que que isso acontece, né? Muitas vezes, o mais comum que eu vejo, recebo aqui no consultório das minhas clientes, mentoradas, alunas, este é um caminho que nós precisamos aprender a se desidentificar. O que é isso, desidentificar? Desidentificar de achar que aquilo que você faz é quem você é. Então, eu preciso que você olhe por este viés, para sair daqui com a pérola que você der conta de pegar e que fizer sentido para você. Você não é o seu negócio. Você não é o cargo que você ocupa. Você não é o seu relacionamento conjugal. Você não é só a mãe dos seus filhos. Ou quem você dá conta de ser como mãe, a mãe que você dá conta de ser, né? Você não é o que fizeram com você, você não é os seus erros, você não é aquilo que foi parte da sua história que você ainda não acolheu. A gente às vezes pega um recorte de uma cena, de uma vida, e torna aquilo quem nós somos. E nós não somos e não podemos fazer isso com a gente, se definir sobre quem a gente é num recorte de uma cena. É muito pouco, é muito pouco. Nós temos uma única vida, uma vida inteira, cheia de coisas, sim, a serem desenvolvidas, cenas que nós erramos, né, infelizes em algumas escolhas, mas nós temos um todo, você certamente não errou em tudo. Você tem daí muita coisa para você aprender a validar, a integrar qualidades, assumir o seu poder pessoal de fato. Isso nos eleva, nos traz um lugar de abundância, de alegria com a vida, respeitosa com aquilo que ainda em nós está sendo ajustado de maneira consciente. Então, quando eu consigo me desidentificar, né, não passar a me definir pela empresa que eu tenho, o cargo que eu ocupo, a função que eu tenho, o que eu faço, eu consigo me permitir olhar para os erros que naturalmente eles acontecem nas escolhas, nas entregas, nas decisões, né? Com mais leveza, com mais humanidade. Porque quando eu digo eu não sou o meu cargo, eu não sou a minha empresa, eu não sou a minha história, eu não sou os meus erros, eu tenho a liberdade e o direito de ser humana. Eu sou do ser e não eu faço do fazer. Né? Então, quando eu faço algo e dá errado, eu não sou aquilo que deu errado. Assim como o oposto, se eu faço algo e dá certo, eu não sou aquilo que deu certo. Eu sou muito mais que isso. Então, na mesma medida que nós pegamos as críticas, e por isso tanta exigência, tanto controle, tanta desconfiança, tanta dificuldade em delegar, tanta exigência, né? Tanta insatisfação em tudo, nas relações, no trabalho, né? Se eu não sou aquilo que deu errado,
e também digo, não sou só isso que deu certo. A minha liberdade de ir e vir, de escolhas, de erros e acertos, fica muito mais leve. Então, eu doso que na mesma proporção que eu pego as críticas do que deram errado, e sejam as minhas próprias críticas, né? Essa autocrítica, eu vou pegar o elogio. E há uma pegadinha aqui, que é uma armadilha que a gente tem que tomar cuidado. Se eu me apego na mesma proporção que eu pego a crítica, o elogio, eu fico refém da validação externa. Para dizer que aquilo foi bom, para dizer que deu certo, que eu estou no caminho certo, que eu sou boa o suficiente, né? E isso é tão ruim quanto a proporção que eu pego a crítica. A crítica que às vezes me inibe, me deixa de fazer, me deixa de entregar, atrapalha o meu ser, né? Porque me sinto rejeitada, abandonada, não validada. O elogio pode ser tão danoso quanto. E isso é bastante comum. Geralmente, quem se apega a muita crítica, quando vem elogio, ele também ganha um lugar maior do que deveria ter. Então, a nossa relação com a crítica, com o elogio, deve estar num lugar de ordem interior que serve para uma autoanálise, mas não me determina. Veja a importância disso. Então, se a crítica chega, eu vou ouvir, eu vou deixar entrar, eu vou acolher, eu vou analisar se aquilo faz sentido para mim, o outro de repente pode estar certo, eu posso realmente ter que melhorar em alguma entrega, eu posso realmente ter uma percepção sobre mim aqui que eu ainda não tinha tomado essa consciência, né? Eu faço a minha autoanálise, mas isso não me determina. E essa percepção de um não é a percepção do todo. É uma informação, uma pecinha do quebra-cabeça que o outro me trouxe como notícia sobre mim. Eu vou ajustar o quanto isso faz sentido, tirando um pouco o que é do outro, né? Ficando só com o que é meu, tomar isso e agir sobre isso de maneira construtiva. O elogio também é a mesma postura. Eu pego o elogio, eu não tomo ele inteiro, porque é uma percepção do outro. Faço a minha autoanálise, deixo aqui florescer, me alegrar, me validar em certa medida, com uma certa dose, né? Me orgulhar na medida, na dose, né? E isso não deve me incentivar a seguir ou a parar. Mesma coisa crítica, não deve me incentivar a seguir ou a parar. É a minha percepção sobre mim, na soma das informações que vieram de fora, crítica ou elogio, que eu determino os próximos passos. Isso é dar volume para a nossa voz interna. Isso é você trazer para você o poder da construção de quem eu estou me tornando. Porque todos nós estamos numa jornada, né? Então, eu vou ajustando este caminho, as doses, a partir do ponto que eu suporto o meu próprio lugar, na minha história, na minha vida. Para isso, eu preciso ter a liberdade de não me determinar por aquilo que eu faço, mas de tornando tudo o que eu faço parte da construção e do resultado de quem eu estou me tornando neste processo enquanto faço, né? Então, já disse para vocês aqui em outros episódios, aquilo que a gente faz, sejam elas as mesmas coisas, elas mudam completamente e muda o resultado na ponta do final da linha, né? Porque eu fui mudando ao longo do processo. A exemplo disso, né? O segundo filho, por si só, que é uma outra pessoa diferente do primeiro, naturalmente, não vai ser tratado, não vai ter a mesma mãe que o primeiro teve. Assim será para o terceiro, para o quarto, para o quinto, né? Assim deve ser com os nossos clientes. Então, eu entrego tudo igual para as mesmas, para todas as clientes? Não, porque elas são diferentes, elas têm demandas diferentes, tem facetas da Thaíris aqui que faz mais sentido para uma, que não faz sentido para outra, né? Eu vou me moldar àquilo que eu me comprometo a entregar, aquilo que o cliente precisa e do que eu tenho disponível, né? E não eu, como dona do processo, da vida, das entregas, no controle, dizer é isso aqui que você precisa, é isso aqui, ponto, acabou. E aqui eu estou me usando como exemplo na relação com o outro, porque o outro para mim é um cliente, né, uma pessoa. Mas se você trabalha com produtos, se você trabalha também com serviços, né, e isso serve para nossas relações, existe um outro, nós somos seres de relacionamento. Sempre tem um outro na história.
E esse outro é o filho, a filha de alguém. É o amor da vida de alguém. Então, eu devo ter respeito comigo, não me identificando com coisas que me limitam, né? E devo ter um profundo respeito com o outro que vai receber o que eu tenho para entregar. E quando o outro recebe, aquilo se torna uma outra coisa. Porque eu não tenho controle sobre o que vai reverberar na minha entrega no outro, né? Esse é o dever de casa dele. Então, quando eu me dou a liberdade, me permito fluir com a vida, errar e acertar sem tanto peso, ousar ser quem eu sou, me colocar nas minhas entregas daquilo que são os meus valores, daquilo que importa para mim, com respeito a quem vai chegar e a quem chega as nossas entregas, a nossa mensagem. O outro também recebe de mim essa postura de liberdade de ser quem ele é. Isso, se eu estou numa postura de liderança, se eu estou numa postura de empresária, empreendedora, me dá também um lugar de confiar na entrega do outro, que vem para mim. No liderado, na equipe, no delegar tarefas. Né? Então, quando eu tenho este lugar de não ficar identificada com as coisas, eu tenho mais liberdade de compartilhar a minha visão de mundo com as pessoas. E isso é naturalmente liderar. Este vai ser um tema para um próximo episódio. Daqui, eu quero que você tenha essa consciência. Não se limite na nomeação dos seus papéis sociais ou daquilo que você faz. Você está inteira no todo. Tudo que você ajusta, lapida, amadurece em você, transborda para tudo que você faz. Cada um na sua proporção, na sua dose, na sua medida, no seu nivelamento, de onde você está em cada área da vida, mas todos se elevam. Então, se o centro de tudo está em você, que você possa então fazer um bom papel com você, se colocando na sua agenda, sendo respeitosa com as mudanças que você deseja para suas entregas, para sua vida, para suas relações, porque isso certamente é o melhor para você e vai chegar melhor tudo que sai de você para o outro, para que o outro também tenha a oportunidade e a liberdade de ser quem ele é. Todos ganham neste formato, ok? Espero ter feito sentido para você. Até o próximo episódio.